Eu quero agradecer aos senhores todos pela presença, pela simpática presença. Vejo aqui um monte de amigos que me estimulam a falar com espontaneidade e sem a timidez da função que eu ocupo. Quero agradecer a João, suspeito nas suas palavras, pelos 30 anos, a gente tem que começar a dividir por 3, dá 10 para cada 10 anos, um pouco do que você falou. A Furlan, um velho companheiro, quero saudar os comandantes da aeronáutica, que na realidade são os responsáveis por tudo isso que nós estamos vivendo. Só eles sabem o que passaram, e pena que os brasileiros não sabem o quanto devem a esses homens. Nós devemos, com toda sinceridade, num período de muita polarização, de muita ideologização, bandas, lados, cada um querendo ter razão e ninguém procurando a verdade, devemos a esses homens. Se um dia nós os debitamos pelo que vivemos, hoje nós precisamos crer neles, as 3 forças, o que nós somos, aonde nós chegamos. A preocupação é absoluta com o país, enquanto alguns detentores de mandato, que a cada 4, às vezes 8, às vezes 12, às vezes 16 anos, se arvoram como responsável por um novo tempo, esses homens que passam 50 anos juntos, estudando diuturnamente e servindo todos os dias ao país, eles não trabalham por mandato, eles trabalham para gerações e não para as eleições. Em 1964, o mais velho dos 3 talvez tivesse 3 anos de idade. Não souberam nem o que estava acontecendo. Eu vim aqui logo depois de 8 de janeiro, essa data que eu já risquei de todos os meus calendários, não tem mais dia 8. Eu vim aqui convidado por João, com o ministro Flávio Dino. Nem ele conseguiu falar da justiça, que ele tinha um posicionamento mais duro, talvez, que o meu. Nem eu consegui falar de defesa, para poder falar um pouco das 3 forças, porque nós só falávamos de 8 de janeiro. Todos tinham suas verdades, todos tinham suas suspeições. As forças interessavam que absolutamente fosse elucidado tudo aquilo. Haviam culpados, havia o constrangimento de ver amigos de décadas nas raias da suspeição, havia indignação quando as coisas eram verdadeiramente detectadas, mas o pior sentimento é ver que a nuvem de suspeição parava sobre todos eles. E os brasileiros, por não saberem do que eles fazem, do que eles fizeram, do trabalho que eles prestam, não puderam socorrer alguns que ficaram como suspeitos. A nós interessa que tudo seja absolutamente esclarecido, tudo. Interessa mais a eles, por conta de seus conceitos, de que a muitos que querem somente a verdade, para poder separar o joio do trigo, para saber quem comprometeu o nome das instituições com a história do país, daqueles que verdadeiramente defendem diuturnamente o trabalho que fazem pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Tudo isso. E quando o João me convidou para vir até aqui falar, eu disse: João, eu só posso ir para ser honesto verdadeiramente com os responsáveis. Eu preciso levar o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica para que sejam homenageado pelos seus associados e pelos seus amigos. Eu trouxe aqui o almirante Ocean da Marinha, que tem feito um extraordinário trabalho pela Marinha do Brasil, com todas as dificuldades que daqui a pouco eu vou contar aos senhores. Trouxe o general Richer, comandante do Estado-Maior do Exército, porque o nosso comandante, o general Tomás, com quem já falei hoje no telefone, está nos Estados Unidos em missão. E trouxe o brigadeiro Damasceno, comandante da nossa Força Aérea. Nós vivemos num mundo terrivelmente preocupante. O mundo todo está se armando. Países que nunca pensaram e que havia preceitos em suas constituições que não podiam investir em arma, começaram a se armar. Portugal, um país pacífico, hospedeiro de todas as doenças e preocupações políticas do mundo, começou a comprar arma. O Japão, que depois de Hiroshima e Nagasaki, tinha na Constituição que era proibido se investir em defesa, abriu a Constituição, modificou, está comprando armas.
Os senhores não vão acreditar que em 2023 o mundo comprou 2 trilhões e 300 bilhões em armas. É um número absurdo, mas é muito pequeno, porque em 2024 o mundo comprou 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, e o ano passado o mundo comprou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, João. Só os Estados Unidos comprou 997 bilhões de dólares. O segundo lugar foi a China, que comprou 490 bilhões de dólares. Todo mundo comprou arma. Todo mundo cresceu. Todo mundo investiu nisso. Às vezes a gente pensa, e se todo mundo usar essas armas todas que foram compradas? De repente, a arma mais importante da defesa no mundo passou a ser a diplomacia. Porque só ela vai evitar que todas essas compras um dia sejam usadas. Porque se um dia forem usadas, nós vamos mostrar e somos nós que vamos acabar com o mundo. Nós precisamos que os homens tenham sensatez para conversar, para ponderar. O Barão do Rio Branco dizia que atrás de um grande diplomata precisa ter uma bela esquadra, para ele ter autoridade e não parecer que ele está pedindo. Mas um país, para ser pacífico, precisa estar armado. A China, os os maiores anos de crescimento são os últimos 5. Mas a China, há 15, investe maciçamente em armas. Esquadras as mais poderosas que vocês podem imaginar. Só 2 países importantes, nesses últimos anos, não investiram em defesa. O Irã, que baixou 5% de um ano para o outro, e, por incrível que pareça, nós. Um deputado federal aqui de São Paulo, no debate da CREDEM na Câmara, virou-se para mim, diante dos comandantes, disse assim, para que nós nos armarmos se nós não temos guerras? Mas nós não queremos armas para invadir países, para tomar nada de ninguém. Nós precisamos de uma defesa forte, porque nós temos 17 quilômetros de fronteira. 10 países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Toda essa produção dos bandidos aqui da América do Sul escoa pelo Brasil. As nossas fronteiras, onde os exércitos, onde os homens do exército vivem lá em condições dificílimas, são vigiadas diuturnamente para ver se o crime organizado não fica mais forte que nós. Mas nós temos 8.500 quilômetros de costa, com uma gigantesca fronteira com a África. Nós não precisamos de arma para que nós pensemos em tomar nada de ninguém, para proteger este grande patrimônio. Aí os senhores vão me perguntar, e o que é que esses homens fazem diuturnamente? É a mão de obra mais rápida, mais eficaz, mais eficiente e mais barata que esse país tem. São funcionários públicos, só que trabalham fardados, como se a educação tivesse uma farda, a saúde tivesse uma farda. Cheia no Rio Grande do Sul, 24 horas depois, 19 mil soldados, 30 navios, 30 aviões, 10 embarcações, os maiores navios da Marinha estavam no Rio Grande do Sul. Sequem logo o Rio Grande do Sul, porque o Mato Grosso está pegando fogo. Corre todo mundo para o Mato Grosso, 10 mil soldados, marinheiros do Mato Grosso, aviões, helicópteros tentando salvar um pedaço do Brasil que, enquanto um morria afogado, o outro pegava fogo. Paralelamente, precisamos cuidar dos Yanomamis, porque os garimpeiros ilegais estão abusando dos Yanomamis. O crime organizado se apoderou dos índios. E há 2 anos nós vigiamos Roraima como se fosse um quartel, com soldados, com aviões, com navios, com blindados, para que os bandidos e os garimpeiros não se aproveitem dos índios e não usem uma mão de obra ingênua a seu serviço. Precisamos fazer a vacinação no Amazonas, nas populações ribeirinhas, mas os funcionários da saúde não chegam lá. Quem chega lá? A Marinha do Brasil, com seus navios, na beira dos rios, vacinando um por um para levar a saúde. Mas a defesa no Brasil
eles se acostumaram a não fazer propaganda do que eles fizeram. Fomos buscar irmãos em Israel, fomos buscar irmão na faixa de Gaza, fomos buscar irmãos na Turquia, na prestação de contas saiu, todo mundo ajudou, não saiu dos militares. Precisamos fazer uma revista que nós distribuímos aqui para mostrar aos senhores o que é que nós estamos fazendo. Mas ajudamos na campanha de vacinação, na educação, o ITA, essa escola fantástica que vocês estão aqui, levamos para o Ceará. Uma escola aeroespacial, uma fronteira aeroespacial em terras da aeronáutica, nós abrimos na Bahia. Tudo isso com 1% do nosso orçamento. O orçamento, o Uruguai, 2% do PIB é para a defesa. A Colômbia, 3,4% do PIB é para a defesa. Nós somos, capaz dos senhores não acreditarem, o 5º país da América do Sul em defesa. Aí os senhores dizem, mas o que o Brasil gasta, 1% do PIB, é muito mais do que os 2% do Uruguai. Mas os 2% revela o quanto o Uruguai se preocupa com defesa. E 1% do nosso, que é mais do que os 2 dele, mas revela o quanto nós nos preocupamos com defesa. Precisamos da defesa, imune a políticos, imune a mandatos, para cuidar da sociedade, das gerações, para entregar o Brasil às outras gerações intacto, rico. Somos uma potência, muitas vezes relegada às preocupações somente de interesses. Eu hoje trouxe os 3 comandantes, vou reduzir o meu tempo de fala e vou para que cada um se apresente aos senhores, que eu faço questão que seja homenageado pelos senhores. Mas a nossa grande luta, nós estamos travando agora, é que aprovemos aqui a PEC da previsibilidade. O Brasil precisa ter um percentual para investir em defesa, como investe em educação e saúde, independente de vontades ou de projetos pessoais, ou projetos partidários. O Brasil pertence a todos os lados. E nós precisamos ter grandeza para investir nisso. A PEC da previsibilidade, nós não vamos querer que seja como a prever a OTAN, 2% do PIB. Porque o 2% do PIB no Brasil seria maior do que o que se investe em educação e que se investe em saúde. Nós vamos fazer 2% da receita corrente líquida, que dá abaixo desses 2, investimento de saúde e educação, mas que o crescimento seja 0,1% ao ano, para que não se mexa nas outras contas e nas nossas prioridades. Infelizmente, defesa não dá voto. Se comprar um avião, Damasceno precisa de 30. Custa 100 milhões de dólares. O almirante precisa de submarino. Custa 800 milhões de euros. Dizer num país pobre, onde tem gente que passa fome, que tem meninos que não estão na escola, que nós precisamos comprar 30 aviões de 100 milhões de dólares, pode ser um contrassenso. Por isso que nós precisamos separar nas nossas prateleiras o que é da sociedade e o que é do país. O país pertence a todos, os que têm e os que não têm oportunidade, para aqueles que não têm, um dia possam ter também. Nós precisamos que todos se preocupem com o país. Nós precisamos cuidar do Brasil. Eu queria agradecer aos senhores muito essa oportunidade, essas chances que os senhores me deram aqui. E muito obrigado por me ouvir.